os requisitos pessoais. Qualquer pessoa pode ajuizar uma ação de uso capião? Há algum problema aqui que temos que observar quanto ao tempo que essa pessoa exerce a posse sobre o bem móvel ou imóvel? Veja, uso capião, ela pode ser sobre bem móvel ou imóvel. Mas normalmente, na lide, forense, nós lidamos com casos relacionados a uso capião de bem imóvel. Por isso que todos os meus exemplos aqui serão de uma ação de uso capião de um bem imóvel. Muito bem. Você, como advogado ou advogada, ao receber o seu cliente, que quer agora ser reconhecido como proprietário em razão da uso capião, em razão da posse que ele exerce sobre um determinado bem, você tem que observar se na situação do seu cliente não está prevista uma das causas que impedem, suspendem o prazo da prescrição. Por que isso? Porque aqui nós vamos ter que analisar se de fato ele exerce a posse sobre o período necessário para a ação de uso capião. E se essa posse, exercida ao longo do tempo, se ela não teve alguma causa de impedimento, ou seja, uma causa em que nem dá início ao prazo prescricional aquisitivo, ou alguma causa que suspende o prazo de prescrição. E aí, são as mesmas causas de impedimento, de suspensão e de interrupção que existe lá na parte geral do Código Civil. E você, como advogado, tem que fazer um exame rigoroso para averiguar se a uso capião está tramitando, por exemplo, entre cônjuges. Entre cônjuges, salvo a uso capião pro família, não há decurso do prazo para uso capião. Um cônjuge não pode usucapir um bem que ele mantém em comunhão com outro cônjuge. Por quê? Porque também não é possível prescrição entre eles. As mesmas causas de impedimento da prescrição também se aplicam para a uso capião. Entre companheiros, entre pais e filhos na constância do poder familiar. Se o bem envolve um absolutamente incapaz, aqui não corre prazo de prescrição, não corre prazo também para uso capião. Enfim, você vai ter que analisar aqui se não estão presentes esses fatos que vão suspender ou impedir a prescrição, porque eles também se aplicam ao uso capião, ok? E aqui, uma advertência prática no início da nossa aula. Bom, professor, para que o autor seja declarado como proprietário, esse autor tem que demonstrar que ele exerceu a posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo previsto na lei. E aí o prazo a gente vai ver 2, 5, 10 e 15 anos, dependendo da modalidade do uso capião. Mas há determinadas situações em que esse prazo é interrompido. E ele é interrompido justamente em razão de uma conduta praticada pelo proprietário que não quer perder o bem. Se o proprietário tem conhecimento de que o seu bem está sendo objeto de posse por um terceiro, para que esse terceiro não tenha direito ao uso capião, esse proprietário tem que tomar alguma medida para interromper esse prazo da uso capião. Então aqui eu quero passar para você uma advertência prática quanto às causas interruptivas. Elas estão previstas no artigo 202 do Código Civil e aqui interessa muito ao advogado do proprietário do bem. Aquele advogado que vai apresentar a defesa na uso capião. Ele está advogando em favor do proprietário, aquele que consta na matrícula do imóvel como dono e que se manteve inerte. Agora você vai ter que demonstrar que não, que ele tomou alguma medida para interromper o prazo da prescrição do autor, o prazo da uso capião, para que não seja reconhecida a propriedade em favor desse autor da demanda. E aqui nós temos muita confusão na prática jurídica. Por quê? Porque muitas vezes o advogado, ele vai lá no artigo 202 do Código Civil e observa quais são as causas que interrompem a prescrição.
e ele aplica as mesmas causas que interrompem a prescrição do 202 numa ação de uso capião, para evitar a declaração da uso capião. Ele vai tomar alguma medida simétrica àquela que está prevista no artigo 202, que interrompe a prescrição. E aqui é que temos um erro da prática jurídica. Por quê, professor? Porque não é qualquer via judicial ou extrajudicial que interrompe o prazo para uso capião. Se você advoga em favor do proprietário, se você advoga em favor de alguém que não quer ser reconhecida a uso capião em favor do autor, você tem que prestar bastante atenção nisso que eu vou te dizer agora. Olha só. Professor, se o meu cliente, que agora é o réu numa ação de uso capião, se ele notificou o autor extrajudicialmente para que o autor saísse do imóvel e, portanto, interrompesse o prazo de prescrição, essa notificação interrompeu o prazo da uso capião? A notificação extrajudicial? Não, não interrompeu. Professor, o meu cliente, ele registrou um boletim de ocorrência para ficar consignado que a posse exercida pelo autor da uso capião, ela é uma posse que foi interrompida e que, portanto, ele não pode estar naquele imóvel e que, portanto, agora ele não tem o prazo para uso capião. Esse boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil contra o autor da uso capião, né? Antes dele ajuizar a ação, foi feito isso. Isso interrompeu o prazo da uso capião? Não interrompeu. Veja o que diz o professor Nelson Rosenwald. A interrupção do uso capião, do prazo da uso capião, requer o devido processo legal, garantindo ao possuidor ampla defesa e contraditório. Em outras palavras, para interromper o prazo da uso capião, o réu tem que ajuizar uma ação reivindicatória ou uma ação possessória contra o possuidor. É através do ajuizamento dessa ação reivindicatória, quando ele é o proprietário na matrícula do imóvel, ou através de uma ação possessória contra o possuidor, que será o autor da uso capião, é através do ajuizamento de uma demanda que se interrompe o prazo da uso capião em relação a esse possuidor. Mas mais que isso, olha isso. Não basta ajuizar a ação reivindicatória e a ação possessória. Essa ação tem que ser procedente. O juiz tem que reconhecer por sentença que o autor da reivindicatória tem razão e que, portanto, agora ele deve ser reintegrado à posse e que, portanto, o possuidor tem que sair do bem. Com essa sentença, interrompe o prazo da uso capião desse réu da ação reivindicatória que está na posse do bem. Ou o juiz tem que reconhecer numa ação possessória que o proprietário, o autor, possuidor, tem a posse e deve a posse ser reintegrada a ele. Quando o juiz reconhece isso na sentença, a interrupção da uso capião retroage à data do ajuizamento dessa ação, da ação reivindicatória ou da ação possessória. Ou seja, não basta o ajuizamento da ação. Imagine que o réu da uso capião ajuizou antes da uso capião uma ação possessória ou reivindicatória. Só que quando ele ajuizou a ação e o réu foi citado nessa ação reivindicatória e nessa ação possessória, uma ou outra, quem é o réu dessa ação? É o futuro autor da ação de uso capião. Esse réu apresentou contestação e a contestação dele foi acolhida. Se a ação foi julgada improcedente, não interrompeu o prazo da prescrição aquisitiva do réu. E o réu vai poder ajuizar depois uma ação de uso capião. Ou imagine, pior ainda, que o autor ajuizou uma ação reivindicatória ou uma ação possessória contra o réu, que é o possuidor, o futuro autor da ação de uso capião.
E no curso dessa ação reivindicatória, ou no curso dessa ação possessória, contra o réu possuidor, essa ação é julgada extinta sem julgamento do mérito. Se essa ação é julgada extinta sem julgamento do mérito, a mera propositura da ação pelo autor não interrompe o prazo da uso capião do réu. E esse réu agora vai poder ajuizar a ação de uso capião, porque não interrompeu o prazo da uso capião. Então, veja, se você é advogado de um proprietário de um bem ou de um possuidor que perdeu a sua posse, e agora esse possuidor está prestes a adquirir a propriedade pela uso capião, para interromper o prazo da uso capião, você, como advogado desse proprietário, você tem que ajuizar uma ação reivindicatória ou uma ação possessória. E se essa ação for procedente, interrompe o prazo. Retroage a data da propositura da ação. Se não, não interrompe o prazo da uso capião. O proprietário pode também, ao invés de ajuizar uma ação reivindicatória ou uma ação possessória, ele pode apresentar uma interpelação judicial. Não é extra, é judicial, dirigida em face do possuidor usucapiente, desde que este ato constitua esse possuidor em mora e seja seguido do devido processo legal no prazo de 30 dias. Você ajuiza a preparatória de interpelação judicial e depois você ajuiza a reivindicatória ou a possessória, ok? Essa sentença produzirá efeitos retroativos à data da interpelação judicial. Não é uma notificação extrajudicial. A uso capião só pode ser interrompida por um ato extrajudicial quando esse ato extrajudicial é um ato praticado pelo próprio possuidor. O possuidor reconhece que ele não tem direito ao uso capião. Ele reconhece que ele não tem a posse ad uso capione. Se o próprio possuidor reconhece isso num ato extrajudicial, isso interrompe a prescrição aquisitiva. Exemplo, o possuidor subscreve um contrato com o proprietário do bem, assumindo a condição de locatário ou assumindo a condição de comodatário. O bem está com ele porque foi emprestado pelo proprietário. Se ele assume isso, aqui interrompe o prazo da prescrição, porque o ato é praticado pelo próprio possuidor. Aí sim, isso interrompe. Agora aqui, ó, presta atenção. Esse julgado do STJ aqui, ó, terceira turma do dia 12 de março de 2021. O julgado número 1.584.447. Esse RESP, ele é importante porque ele traz o seguinte, olha o que ele diz aqui. A interrupção do prazo de prescrição aquisitiva, ou seja, a interrupção do prazo da uso capião, somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel uso capiendo, aquele que é o proprietário na matrícula do imóvel, consegue reaver a posse para si. E ele consegue reaver a posse como, professor? Através de uma ação reivindicatória ou através de uma ação possessória. Sendo que, olha o que o acórdão diz, a mera lavratura do boletim de ocorrência por quem se declara proprietário de imóvel litigioso não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. Registro de boletim de ocorrência não interrompe o prazo do uso capião do possuidor. Se você clicar aqui nessa setinha, quando eu disponibilizar esse link para você, você clica aqui, ó, e vai abrir na íntegra esse acórdão, inteiro teor desse acórdão que diz isso. Esse é um acórdão importante, tá? Para você que é advogado do autor, para dizer, olha,
Aquele boletim de ocorrência que ele fez, aquela notificação extrajudicial não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, não. Não interrompe o prazo da uso capião, não. E é importante também para você que advoga em favor do réu, para você se orientar de que o que interrompe o prazo da posse para não ser reconhecida a uso capião do possuidor é o ajuizamento da reintegração ou reivindicação do imóvel. Ou um ato, né? Ou um ato praticado pelo próprio possuidor, reconhecendo que não exerce a posse com a finalidade de adquirir a propriedade. Ok? Bom, vamos avançar. Vamos avançar. Esses foram os requisitos pessoais.